Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 4.5. Capítulo 1. E-book 1000 é surpreendentemente uma pessoa com bom senso. Exame especial. A primeira coisa que vem à mente ao ouvir essa palavra normalmente seria escrever exames ou testes práticos relacionados a esportes ou algo parecido com isso. No entanto, na escola que frequento, no Advanced Nurturing High School, exames especiais não são coisa simples assim. Um exame especial que coloca as classes umas contra as outras em um teste de sobrevivência em uma ilha desabitada, ou um jogo intelectualmente exigente que coloca mentirosos contra mentirosos em um navio de cruzeiro. Tais testes que superam a lógica continuaram um após o outro ao longo das férias de verão. Para um primeiro ano como eu, os dias de breve trégua de tudo que, inclusive hoje, contaram apenas 7. Depois que esse tempo terminar, o segundo semestre será retomado. E, a propósito, a maneira pela qual passei aqueles dias de descanso era bastante simples. Eu passo dia após dia sem ligar para ninguém ou falar com alguém. Em outras palavras, era muito solitário. Eu não me importo de qualquer maneira. Já estou satisfeito por ter apenas minha liberdade, não desejo nenhuma felicidade extra. Não é como se eu quisesse ter meus próprios amigos. Mas, recentemente, comecei a pensar em algo assim. Quanto mais conexões forjar com as pessoas, mais pessoas eu seria capaz de sair. Mas isso por si só é problemático. Se um amigo meu me convidar para sair, há uma possibilidade de que eu fique feliz com isso. Mas mesmo na solidão, há coisas que ainda posso fazer. Na verdade, estou fazendo uma dessas coisas agora, usando meu telefone para acessar meu saldo de pontos. Vi na tela que atualmente tinha 106.219 pontos. Deles, transferi 100.000 pontos para um dos meus colegas de classe, Sudou Ken. E não muito tempo depois, a pessoa que recebeu a transferência, Sudou, me ligou. Ei, Ayano Koji. O que você está fazendo agora? Ele pergunta. Nada em particular. Eu só estava me perguntando o que ter para o jantar. Entendo. Eu comi sasami agora. O gosto é simples e fácil de se cansar, mas para isso, eu posso mudar um pouco. Eu posso assar ou ferver, mas que diabos isso não é importante. O que eu queria perguntar era sobre o adivinho. Sudou disse. Vidente. Agora essa é uma palavra que eu não esperava que Sudou dissesse. Normalmente Sudou, que pensa em preto e branco, prefere coisas simples como o sasami que ele acabou de comer. Eu nunca esperei que Sudou falasse sobre coisas tão abstratas quanto adivinhar. O fato é que parece que um adivinho realmente preciso está aqui no Kenaki Mall apenas nas férias de verão. Parece estar entre os homens da classe alta. Mesmo durante o meu clube, todo mundo estava falando sobre o adivinho. Desde que eu recebi alguns pontos extras também eu sinto vontade de jogar lá. É por isso que vamos juntos. É claro que eu vou te tratar. Sudou me disse. Foi um convite para sair com meu colega de classe, Sudou. Falando no Kenaki Mall, parece ser aquela facilidade que os alunos costumam usar. Como os estudantes são obrigados a viver nas dependências da escola, é necessário preparar as instalações necessárias para os alunos. Mas não é tão diverso e ilimitado quanto o mundo exterior. Por exemplo, não há concertos de ídolos, não há parques de diversões e sem zoológicos. Como a área é limitada, as instalações também são naturalmente limitadas. Simplificando, é um mundo pequeno. E em uma escola assim, sempre que algo novo acontece, sempre acaba tendendo entre os alunos, mas eu nunca esperei que fosse uma sorte para todas as coisas. Foi inesperado. Mas, mesmo assim, respondo em tom positivo. Como ninguém nunca havia me convidado para sair com eles antes, fiquei tão feliz que não consegui parar esses sentimentos e rapidamente o pedi de volta. Quando você vai? Amanhã de manhã. Aparentemente, está acontecendo às 10 horas, mas se você não for lá cedo, parece que ficará preso em uma fila. Devemos estar lá às 9h30.
Sudou me diz. Parece que Sudou já tem o cronograma planejado em sua cabeça. Isso significa que nos economizará tempo. Estou bem do meu lado, mas e o seu clube? Eu perguntei a ele. Sim. O torneio que eu estava falando há um tempo atrás acabou agora, então está tudo bem. Nós treinamos todos os dias até entrarmos em colapso, você sabe. Se eles não nos deixarem descansar de vez em quando, nossos corpos não o aguardam. Sudou responde. Sudou estava em um torneio de basquete hoje. Mesmo que ele estivesse praticando sozinho todos os dias, eu estava preocupado com os resultados do torneio. E outra coisa também. Você teve algum problema? Eu perguntei a ele. Fiz questão de enfatizar a palavra problema, para que Sudou entendesse o significado rapidamente. Sim. Foi bastante difícil, com diretores e treinadores todos lá. O nível de supervisão não pode ser comparado aos dias do ensino médio. Não tínhamos permissão para conversar com alunos de outras escolas que não fossem diretos contato durante a competição. As restrições vão até o nosso banheiro. Achava que era impossível. Sudou me diz. Embora as atividades do clube estivessem tecnicamente fora da escola, parece que a escola ainda mantém uma verificação severa. Mas de qualquer maneira, eu consegui de alguma forma. Eu consegui de alguma maneira com coragem. Ele disse. Entendo. Isso é um alívio. Que tal Yamauchi? Eu perguntei. Fiz questão de excluir os dados, para não se preocupar. Entendo isso pelo menos. Até a vida escolar de Sudou depende disso, para que ele não faça nada precipitado. Mas, por precaução, eu deveria encontrar Yamauchi diretamente para confirmar que os dados foram excluídos, apenas para estar do lado seguro. A propósito, você conseguiu jogar na partida importante. Sim. E no primeiro ano, fui só eu quem jogou. Até recebi elogios especiais por isso. Mas perdi a partida, então não há muito que me orgulhar. Sudou disse. Não sei muito sobre isso, mas ser capaz de estrear em um jogo no primeiro ano em si é uma coisa louvável. E pelas palavras de Sudou, senti mais uma aceitação do que um sentimento de frustração de qualquer maneira. Pelo contrário, deve ser visto como ele constantemente alcançando resultados no clube de basquete. Ele provavelmente estava praticando duro para este torneio. Especialmente desde que o primeiro ano estava fora da escola nos exames especiais, para compensar isso, ele deve ter praticado mais do que qualquer outro aluno. Então, o que você vai fazer? Cartomancia. Você vai ou não? Sudou me perguntou. Não há nada que eu tenha planejado, então acho que vou. Depois que concordei em ir, Sudou mudou a conversa e me disse, certifique-se de convidar Suzune também. Absolutamente, convide-a. Entendeu? Sudou disse. Entendo. Parece que Sudou nunca quis me pedir para ir ver a cartomante, mas preferiu ir com Horikita. Mas ele deve ter sentido que, mesmo que a convidasse, as chances de ela aceitar eram baixas, portanto, dependiam de mim. Só para você saber, eu não acho que ela esteja interessada em adivinhar. Eu disse a ele. Mesmo assim, certifique-se de convidá-la. Essa é a especialidade em que você é bom, certo? Sudou me pergunta. Qual especialidade? Quero que ele pare de me usar como uma máquina de convite Horikita. Vou tentar perguntar a ela. Mas não espere muito. Eu disse a ele. Tentar não é bom o suficiente. Sudou respondeu. Não está bom o suficiente. Senti que as palavras de Sudou, que continham levemente sua raiva, tinham um peso nelas. Ele está planejando amanhã, assumindo que Horikita definitivamente estaria lá. Você precisa absolutamente fazê-lo. Se você não convidar Horikita, não há sentido nisso. Ele disse. Mesmo que você diga isso, também não conheço os planos dela para amanhã. E ainda é incerto se ela está interessada em adivinhar ou não. Não é mais fácil convidá-la para fazer compras ou assistir a um filme? Eu perguntei. Não se preocupe. Toda mulher gosta de adivinhar. Sudou disse.
Eu acho que é apenas absolutismo. De qualquer forma, as meninas têm a imagem de gostar de adivinhar. Mas quando se trata de Horikita, não consigo imaginá-la agindo como uma garota normal e desfrutando de adivinhação. Você entendeu? Se você a convida ou não, certifique-se de me dizer. Absolutamente, você entendeu. Sudou me disse. E depois de dizer isso, Sudou cortou o chamado à força. Eu achava estranho Sudou me convidar para adivinhar. Parece que era isso que ele realmente queria. Enquanto me senti um pouco decepcionado, mudei rapidamente meus sentimentos. É melhor eu ligar para Horikita rapidamente. Se Sudou descobrir mais tarde que eu ignorei o pedido dele, também seria problemático para mim. Antes que eu esqueça, eu ligo para Horikita imediatamente. E logo Horikita atendeu. Ei Horikita, você gosta de adivinhar? Eu perguntei a ela. Toda mulher gosta de adivinhar. Se há uma mulher capaz de destruir minhas noções percebidas sobre as meninas em geral, é sem dúvida essa mulher. Você diz a coisa mais estranha como um abridor. Disse Horikita. De fato. Mas para mim, não tenho mais nada para abrir a conversa, então não havia escolha. Seria muito útil se você me respondesse. Eu disse a ela. Então isso significa que se eu não responder, existe a possibilidade de você não ser salvo. Ela pergunta. Eu não esperava que ela respondesse assim, mas há de fato a possibilidade de eu não ser salva se ela não responder. A imagem de Sudou me colocando na cabeça veio à mente. Então? Você vai me salvar? Eu perguntei a ela. Se você não se importa em me dever uma. Então, eu devo a ela apenas por responder se ela gosta ou não de adivinhar, hein? Resisti à vontade de mexer os dedos e terminar rapidamente a ligação agora, mas tenho que esperar. O rosto zangado de Sudou apareceu em minha mente, afinal. Por favor, considere assim. Eu disse a ela. Tendo percebido que sua resposta vale alguma coisa, Horikita levantou a voz levemente e respondeu. Vamos ver, não estou muito entusiasmado com isso, mas seria mentira dizer que não gosto disso. Ela me respondeu. Inesperado, inesperado. Horikita me respondeu como se afirmasse a sorte. Você já teve sua fortuna contada antes, talvez? Eu perguntei a ela. É claro que nada disso. É só que eu vi a previsão do futuro aparecer nas notícias todas as manhãs. Disse Horikita. Talvez ela esteja falando sobre o futuro do mês do aniversário que aparece nas notícias. Não consigo imaginar uma Horikita que muda de roupa ou compra acessórios depois de ouvir que sua cor da sorte é vermelha na tela da televisão. Você talvez seja viciado em adivinhação. Ela pergunta. Não, não é assim. Houve rumores por aí recentemente. Você já ouviu falar sobre o adivinho? Vidente. Silêncio como se ela tivesse se lembrado de algo, e talvez ela se lembrasse de algo, mas Horikita logo responde com um tom convencido. De fato, parece haver um alvoroço por isso. Já ouvi falar. Ela disse. Fiquei um pouco curioso sobre isso. Eles continuam dizendo que é preciso, eu queria ver o quão preciso era realmente. Mas, eu realmente não posso acreditar que a previsão do futuro possa ser tão precisa quanto é algo. Eu esperava que ela concordasse comigo, mas uma opinião diferente voltou do outro lado do telefone. Isso é realmente verdade? Acho que uma pessoa com poder real pode ser precisa. Disse Horikita. Não, não. Apenas um espero ou algo assim pode ser tão preciso. Eu respondi rapidamente. Horikita parecia acreditar nisso inesperadamente. Coisas como prever o futuro de uma pessoa a partir do rosto, mãos ou data de nascimento. Eu não acredito em coisas tão irreais. Não é assim. O adivinho não tem poder para adivinhar o futuro. Não é óbvio? É tão absurdo quanto alguém que acredita que fantasmas existem. Mas, diferentemente dos paranormais, os adivinhos têm acesso a uma grande quantidade de dados do passado. Em outras palavras, eles baseiam suas previsões com base nos padrões de um ser humano.
Portanto, a habilidade de um adivinho que consegue adivinhar essas coisas de seus clientes é realmente alta. Horikita me disse. Então ela não é apenas uma garota sonhadora, mas na verdade tinha uma resposta fundamentada na teoria. Em outras palavras, um poder derivado da leitura fria, não é? Você sabe algumas coisas atrevidas. Horikita respondeu em um tom divertido. Não podemos nos ver objetivamente, mas vendedores especializados, em um curto período de tempo, podem extrair informações sobre você e saber até coisas que a pessoa adivinhada não realiza. E é isso que resta como resultado da adivinhação. Não poderia pensamos assim? Disse Horikita. Leitura fria. Literalmente significa ler a mente de alguém sem qualquer preparação prévia. É uma técnica que extrai informações de uma pessoa por meio de conversas informais para fazê-las pensar que você sabe mais sobre elas do que realmente. Usando as habilidades de observação e insight para obter informações sobre seu alvo. E faça-os acreditar que você pode ver o futuro e o passado usando palavras com maestria. É fácil dizer, mas, na verdade, fazê-lo, evitando a desconfiança do alvo e fazendo-o acreditar nele, requer um alto nível de habilidade. Eu me tornei um pouco interessado. Estou feliz. Acho que vai ser bom você ir. Disse Horikita. Então por que você não vem? Eu perguntei a ela. Tá brincando, né? Ela responde. Estou falando sério. Eu recuso. Disse Horikita. Tentei colocar palavras de convite em nossa breve conversa, mas ela brilhantemente as rejeitou. Mas tenho minhas próprias razões para não ser capaz de aceitar sua rejeição simplesmente. Sou amador quando se trata de adivinhação, então acho que é melhor eu ter alguém como Horikita comigo. Eu digo a ela. Sinto muito, mas vou passar. Sou do tipo que é ruim em lidar com multidões, você sabe também. Horikita responde. Na verdade isso é verdade. Naturalmente, haveria muitos estudantes aglomerados em torno da cartomante que, por acaso, é um assunto quente no momento. Existe até a possibilidade de que não sejam apenas estudantes, mas também adultos. Certamente não consigo imaginar Horikita estando em uma multidão assim. Tentei reconfirmar com ela sem recuar, mas mesmo se eu continuar, acabarei despertando suas suspeitas. Quanto a mim, se eu tivesse realmente entendido as palavras de Horikita, não haveria mais motivo para ficar por aqui. Tenho certeza que Sudou também não causará um grande problema. Talvez. Depois que desisti rapidamente de convidá-la, atendi. Então enviei brevemente Sudou uma mensagem no chat. Obviamente, ele imediatamente se registrou como lido e palavras insatisfeitas voltaram para mim. Sudou respondeu, então eu parei, para mim pelo correio. Como eu pensava, minha existência era apenas necessária para convidar Horikita. E desde que eu falhei, ele não tinha mais utilidade para mim. Mas devo admitir que seria estranho dois homens irem juntos ao adivinho. Mas mesmo assim, adivinhar, hein? Eu murmurei. Inicialmente não estava interessado, mas depois da minha conversa com Horikita fiquei um pouco interessado. Suponho que vou dar uma olhada amanhã. Quem diabos realmente pensou que era uma boa ideia ir ver uma cartomante? Eu posso ter estragado. Eu sabia, mas a manhã do final de agosto, assolada por uma onda de calor, transformou-o em um inferno ardente. Eu podia até ver uma miragem se formando e flutuando suavemente no concreto que fica à frente, perto das árvores à beira da estrada. É claro que as instalações da escola são todas climatizadas e, portanto, não sentimos o calor lá dentro. Nos corredores, nos saguões ou em nossos quartos. No entanto, quando diretamente exposto ao sol, instantaneamente começa a suar. Então é assim que os humanos morrem. Enquanto penso assim, tento desesperadamente encontrar alguma sombra. Felizmente para mim, a escola que possui seus grandes terrenos escolares possui bastante árvores plantadas. Graças a isso, não faltam sombras para obstruir a luz do sol. Atualmente, são 9h30 antes dos alunos iniciarem suas várias atividades. Estou indo em direção à localização do adivinho.
Parece que eles começam a adivinhar às 10, mas eu não pretendo ficar por muito tempo. Vou fazê-los rapidamente adivinhar minha fortuna e sair rapidamente. Esse é o meu objetivo. Mas ao me aproximar do meu destino, percebo que minhas expectativas foram traídas. No Kentucky Mall, que eu esperava estar quase vazio, uma multidão de estudantes vestindo roupas de verão já estava lá. Embora eu esperasse que nem todos estivessem aqui pela mesma razão que eu, é improvável que seja esse o caso. Por enquanto, para escapar do inferno ardente lá fora, decidi me abrigar dentro de Kentucky. Como o evento parece estar no 5º andar, procurei um elevador próximo. Nossa! Essa voz inesperadamente vazou de mim. Porque quase 10 estudantes já formaram uma multidão em frente ao elevador. Eu me pergunto se pessoas com a mesma deficiência de comunicação que eu tenho também seriam capazes de entender. Sempre que eu pego o elevador sozinho, sou o tipo de pessoa que pressiona repetidamente o botão fechar assim que entro. Mas não sou tão bom em pegar o elevador com um grande grupo de pessoas da mesma idade que mim. Vou precisar de um pouco de coragem para entrar na multidão. Pode ser um pouco problemático, mas por enquanto vamos fazer um desvio e escolher outro elevador em outro lugar. Há outro elevador na direção oposta que atualmente não é utilizado pelos estudantes e é mantido como reserva. Isso é calmante. Eu murmurei. Isso exigiu um esforço adicional da minha parte, mas sou grato apenas pela paz de espírito que isso me proporcionou. É triste ir embora. Tendo chegado ao 5º andar, procuro rapidamente a localização do adivinho. E lá encontrei uma situação mais desconcertante do que a anterior. Existem apenas casais aqui. Menino e menina, grupos 2 em 1. Em outras palavras, uma multidão composta predominantemente de estudantes em um relacionamento de amantes. É claro que existem grupos com apenas meninos e grupos com apenas meninas aqui também, mas eles são minoria. Afinal, a adivinhação era para esse tipo de coisa. Apenas adivinhar a compatibilidade entre namorado e namorada não é algo tão especial por si só. No entanto, é que eu percebi que este lugar é muito mais desconfortável do que eu esperava. Não há muitas pessoas que vieram sozinhas ao adivinho. Mais ainda, se é apenas um garoto como eu. De qualquer forma, como já existe uma fila em formação, decidi fazer uma fila com eles. E quando eu fiz, uma mulher que parecia estar gerenciando a fila me chamou. Bom dia. Seu parceiro virá mais tarde. Ela me perguntou. Parceiro? Não, eu estou sozinha. Eu respondi a ela. Claro, dado que as pessoas ao nosso redor são na maioria casais, é natural fazer essa pergunta, mas eu gostaria que ela pensasse mais sobre nós, solteiros. Talvez ela ainda tenha algo a dizer, mas a mulher com um rosto de desculpas continuou. Receio que a sorte do sensei seja apenas para casais. Ela me disse. Então é impossível para mim sozinha. Eu perguntei. Ela assente levemente e aponta para a frente. Não pude vê-lo bem no meio da multidão de pessoas, mas havia uma certa nota que alertava sobre os requisitos. Nós estaremos guiando você como um par. Por favor, esteja ciente deste fato, dizia. Razoável. Afinal, não deveria haver uma pessoa como eu aqui. Desde que eu não tinha sido confrontado com uma situação embaraçosa como essa antes, não poderia ser ajudado. Parece que agora, estou em uma posição muito difícil. E também entendo agora o motivo pelo qual Sudon queria convidar Horikita aqui. Nesse formato de adivinhação, ele e Horikita teriam muito tempo para conversar um com o outro enquanto faziam fila para a adivinhação e eles podem passar muito tempo juntos até que a adivinhação termine. Isso também significa que eu nunca me importei desde o início. Eu murmurei. Tendo percebido tudo agora, as palavras e o comportamento de Sudon começam a assumir um significado inteiramente novo. Que eu nunca fui convidado em primeiro lugar. E mesmo que eu estivesse, eu me pergunto se ele teria encontrado uma desculpa para me afastar. Que história triste. A propósito, a fila ao seu lado é a mesma, não é? Eu perguntei. Sim.
O Kon-sensei está apenas contando a sorte para pares. A balconista responde. Compreendo. Inclinei minha cabeça em direção ao funcionário e saí da fila. E os alunos, que já estavam alinhados atrás de mim, simplesmente deram um passo à frente. Eu nunca esperei que esse tipo de truque estivesse envolvido. Quanto a mim, minha imagem de adivinhar era a de uma mulher idosa do lado da rua contando moedas enquanto fazia seu trabalho, algo assim. Mas, recentemente, parece recomendado para casais que adivinham como isso também existe. Eu pensei que não seria tão ruim experimentar a sorte pelo menos uma vez, mas parece que não pode ser ajudado. Não há muito sentido em tentar convidar Horikita novamente, então é melhor eu me retirar aqui em silêncio. Então você está me dizendo que eu não posso entrar sozinha? Parece que na fila ao meu lado, há outra vítima sozinha que veio sozinha, pois uma voz que parecia estar com raiva podia ser ouvida a partir daí. E quando enviei um olhar compreensivo para eles, meus olhos infelizmente se encontraram com os da pessoa. Essa resposta curta veio de uma pessoa que era minha conhecida. Quando fingi não tê-la visto e tentei sair, por algum motivo, no mesmo horário, ela caminhou na mesma direção que eu. Eu acelero meus passos. Esperar. Talvez ela tenha pensado que eu estava tentando fugir. Eu estava tentando fugir, mas ela me perseguiu. Existe algo em que eu possa ajudá-lo? Eu perguntei a ela. Onde está Horikita? Tendo feito essa breve pergunta, a garota rapidamente examinou o ambiente. Ela era Ibuki Mil, uma estudante da classe C. Ela também, como Sudou, parecia estar tentando chegar a Horikita através de mim. No entanto, ao contrário de Sudou, as ações da Ibuki neste caso são razoáveis. É que seria uma grande ajuda se ela pudesse chegar a Horikita sem precisar passar por mim. Não é como se eu estivesse sempre saindo com ela. Estou sozinha hoje. Eu disse a ela. Entendi. No teste anterior desabitado da ilha, este Ibuki foi enviado para a classe D como um espião e tentou jogar a classe no caos. E então ela mais tarde lutou com Horikita, e desde então, Ibuki tem sido antagônico em relação a Horikita. Uma rivalidade seria mais precisa para o relacionamento deles. Embora sua atitude usual de Tsun não tenha mudado, ela tem um bom senso de moda e definitivamente deixa uma boa impressão. Se ela agisse um pouco mais madura, eu não ficaria surpreso se ela se tornasse popular. Normalmente, a sorte é feita individualmente, não é? Eu não esperava nada disso. Você também não concorda? Ibuki me pergunta. Suponho que sim. Eu tinha esse tipo de imagem. Eu respondi a ela. Então? Você não convidou Horikita para sair? Ela perguntou. Primeiro foi Sudou e agora Ibuki. O tópico da conversa é sempre sobre Horikita, que nem está aqui. Eu não falei. Se você quer falar muito com Horikita, por que você não a vê? Diga a ela que você quer ir ver a cartomante juntos. Eu disse a Ibuki. Absolutamente não. Não é como se eu tivesse alguma coisa para conversar com ela de qualquer maneira. Se for esse o caso, eu gostaria que você não falasse sobre Horikita várias vezes. Eu nunca estava realmente interessado em adivinhar desde o início, então não me arrependo aqui. E você? Eu perguntei a ela. Eu mentiria se dissesse que não me arrependo. Ibuki me disse. Parece que o requisito do para apresenta um problema difícil para ela, que ela percebeu, enquanto balançava a cabeça enquanto declarava seu arrependimento. Eu não posso fazer nada além de desistir agora. Eu também sou ruim em falar. Ibuki disse. Essa foi uma resposta que não foi realmente uma resposta. Ela disse que era ruim em falar, mas ao contrário de Sakura, ela não parecia do tipo que teria problemas em manter uma conversa normal. Na verdade, ela é perfeitamente capaz de falar comigo em igualdade de condições, ou até de falar comigo. Por que você não convida Ryuen? Eu perguntei a Ibuki. Eu disse isso como uma brincadeira, mas ela fez uma cara de nojo igual ou talvez até maior do que a de Horikita. Eu absolutamente odiaria ver o rosto dele, mesmo durante as férias. Você deve estar brincando,
Ibuki respondeu para mim. Mas você estava junto com ele no navio, não estava? Não é normal pensar que vocês dois são íntimos. Eu perguntei a ela. Isso é apenas porque me senti responsável por não descobrir o líder da classe D. Ibuki disse. Ela respondeu fracamente assim. Se o que ela diz é verdade, isso significaria que Ibuki agiu junto com Ryuen como um meio de assumir a responsabilidade por seu fracasso. Isso por si só não me deu a imagem toda, mas isso deve ser algo que apenas a classe C entenderia. Mesmo assim, na primeira parte do exame especial, o teste desabitado da ilha, Ibuki identificou Horikita com sucesso como líder da classe D, e ela não estava errada em sua avaliação. Se eu não tivesse interferido, ela teria contribuído muito para a classe C, sem dúvida. Eu queria perguntar uma coisa, mas durante o teste na ilha, quem era o líder da classe D? Ibuki me perguntou. Eu me pergunto. Não é como se você não soubesse. Ela disse. Mesmo se eu soubesse, eu realmente não diria a você. Mas eu realmente não sei. Acho que a maior parte da classe D também está no escuro, não seria? Horikita estava se movendo nas sombras, e ela deve conseguir de alguma forma e é tudo que posso fazer disso. Eu disse a Ibuki. Ibuki olha para mim como se estivesse olhando através de mim. Mas não sou tão tolo a ponto de ser visto por uma observação tão simples. Bem, se fosse assim tão fácil, eu não precisaria passar por tantos problemas. Ibuki encolhe os ombros como se tivesse desistido. Se Ryuen não é bom, por que você não convida meninas da sua classe? Eu perguntei a Ibuki. Se eu tivesse uma pessoa assim, não teria tantos problemas. Não gosto absolutamente das garotas da minha classe. Ibuki disse. Parece que até seus colegas de classe estão incluídos na categoria de pessoas que ela absolutamente não gosta. Ibuki é como Horikita, ou mais ainda em sua natureza antissocial. Nesse sentido, eles são pássaros de uma pena. E com um gatilho, parece que eles poderiam se dar perfeitamente. Mas, assim como você está falando comigo agora, Ibuki, você deve poder falar com outra pessoa normalmente. Eu não sinto que você é particularmente ruim com as pessoas. Eu disse a ela. Isso não é verdade. Quando você fala comigo, sente esse sentimento, não é? Um sentimento espinhoso. Ela respondeu. Eu acho que é verdade. Sempre que conversava com Ibuki, sinto que estou sendo perfurada por uma serra afiada. Essa é provavelmente a expressão de Ibuki de sua distância com os outros. Tenho certeza de que esse sentimento também seria transmitido aos outros alunos. O que quer que eu faça, o clima sempre acaba ruim assim. Você entendeu? Ibuki disse. Em outras palavras, por ser socialista, ela não pode convidar seus colegas de classe. Ainda é duvidoso se ruim em socializar é apropriado ou não, mas deve ser um fato que este Ibuki provavelmente vê até seus colegas de classe sob uma luz antagônica. Eu posso até imaginá-la desafiando a vidente com aquela atitude obstinada dela. Mesmo sendo ruim em lidar com as pessoas, é estranho que você tente contar sua fortuna. Esse é outro dos meus problemas. É como gostar de gatos, mas ter alergia a gatos também. Esse tipo de coisa. Ibuki me disse. Isso deve ter sido verdadeiramente frustrante. Mesmo gostando de algo, eles ainda acham difícil aceitar ou fazer, ou algo assim. É incrível que você seja o espião da classe D, mesmo sendo assim. Eu disse a ela. Mesmo sempre tendo uma atitude de Tsum, ela nunca demonstrou nenhum sinal de desconforto durante suas atividades de espionagem, nenhuma vez. Porque até os alunos da classe D, sem suspeitar de Ibuki, a acolheram. Isso e isso são diferentes. De qualquer forma, conversar com os outros me deixa ansioso. E porque fico ansioso, fico nervoso. Não gosto disso. É por isso que não pode ser ajudado. Não é como se eu tivesse ficado assim. Isso porque eu gosto. Porque estou falando com você sobre isso. E se formos incompreendidos? Ibuki parou a conversa enquanto desviava o olhar. Mas essa também é minha linha.
E antes que eu percebesse, as pessoas ao nosso redor já haviam subido a fila e apenas nós dois ficamos para trás sozinhos. Os outros alunos podem nos entender mal. Mas ainda assim, ficando nervoso depois de ficar ansioso, então é aí que está a raiz de sua fraqueza. Se isso for verdade, um método para combatê-lo pode ser inesperadamente fácil. Existe um plano que combateria essa fraqueza sem precisar descobrir as raízes do que a deixara ansiosa no passado. Anteriormente, você disse que era uma questão diferente quando estava espionando, não é? Eu perguntei a Ibuki. Eu fiz. Porque é um fato. Então, qual é a diferença entre esse horário e o habitual? Eu continuei a pergunta. Tendo ouvido a pergunta, Ibuki refletiu sobre a resposta e ficou em silêncio por um tempo. E respondeu de uma maneira que era muito parecida com ela. Eu não sei. Coisas diferentes são diferentes. Isso é tudo. Ela disse. Mais do que uma resposta, parece que ela desistiu de tentar dizer a diferença completamente. Parece que você não pensou muito nisso. Eu disse. Obviamente. Eu não notaria diferenças tão triviais. Eu estava agindo então, afinal. Ibuki respondeu para mim. Não. Acho que é surpreendentemente simples. A diferença entre conversar com os outros e sua atuação naquela época é simplesmente uma questão de reconhecimento, acredito. Eu disse. Reconhecimento? Em resposta à palavra que ela não esperava ouvir, o interesse de Ibuki deve ter sido despertado desde que ela se virou para olhar para mim. Qualquer um se sentiria ansioso se imaginasse conversar com uma pessoa cara a cara. Mas esse nervosismo é apenas porque você está consciente disso. Se houve uma atuação envolvida ou não, é irrelevante. Eu disse a Ibuki. Por exemplo, alguém que é ruim em lidar com membros do sexo oposto, mesmo que se convença de que eu vou me tornar uma norma, e vá para historiadores e coisas do tipo. Não há garantia de que a ansiedade deles não os impeça de falar com loquacidade. Como resultado, eles não seriam capazes de exercer mais poder do que normalmente. Se eles ainda são capazes de falar com habilidade, apesar disso, isso só significaria desde o início, eles sempre tinham essa capacidade neles. Basta considerar as mesmas habilidades de comunicação e atletismo. Seu talento e habilidade que você cultivou são testados nesse sentido. Em outras palavras, Ibuki tem a capacidade de conversar com os outros, mas simplesmente não possui a capacidade de realizá-la adequadamente. Até agora, você projeta suas ilusões nas várias pessoas que conhece e, quando se depara com elas, se apaixona. Isso se transforma em ansiedade, como resultado, você não consegue falar bem com eles, não é? Eu disse a Ibuki. O que isso quer dizer? Se alguém com alta capacidade de comunicação nem notaria. Mas normalmente quando você fica cara a cara com alguém, alguém fica ansioso, certo? Ibuki responde. Naturalmente. Eu também sou a mesma coisa, mas fico ansiosa até com os comerciantes e isso é um pouco demais. Por exemplo, mas você ainda se sentiria ansioso mesmo se estivesse conversando com um funcionário de uma loja de conveniência? Eu perguntei a Ibuki. Por exemplo, encontrando o recepcionista pessoalmente em uma loja de conveniência que você costuma frequentar. Você tem um cartão de ponto. Você gostaria que fosse quente? Você fica ansioso quando o recepcionista diz essas palavras? Com certeza não. Isso é, bem, Ibuki murmurou. No final, você se torna consciente de quem está falando e acaba ansioso, afinal. Eu me pergunto o que eles pensam de mim, quero pensar com frequência, gostaria que eles fossem uma boa pessoa. É porque alguém pensa que coisas assim começam a ficar ansiosas. Mas o Ibuki que se infiltrou na classe D certamente não teve tempo para pensar em coisas assim. Ela estaria ocupada fazendo de vítima que não tinha tempo para estar consciente do fato de que queria conversar com outras pessoas. Por isso, sem precisar pensar, ela conseguiu. Isso porque, deixando escapar seus sentimentos e deixando-os transbordar como de costume, ela conseguiu convencê-los de seu confronto com a classe C. Agora que você diz isso é verdade. Ibuki murmurou.
É inevitável que você se sinta ansioso, pois é natural ter a impressão de estar cara a cara com o vidente, mas não pensando muito a respeito. Isso ajudaria a aliviar algumas tensões, não seria? Isto. Eu disse a Ibuki. Entendo. E, por que diabos eu tenho que ser palestrante sobre isso por você? Uma vez que Ibuki percebeu seu próprio alívio, ela olhou para mim como se estivesse prestes a pular em mim. Depois que você fica solitário por tempo suficiente, percebe pequenos detalhes como esse. Começa quando você começa a se perguntar por que não consegue fazer amigos. E, como eu disse anteriormente, você pensa na diferença entre as pessoas com as quais você se preocupa e as pessoas e você acaba pensando de onde as pessoas vêm e para onde vão. Eu disse a Ibuki. Assustador. Você parece do tipo que se tornará um assassino em massa no futuro. Você sempre foi esse tipo de pessoa? Ibuki me pergunta. Bem, algo assim. Eu respondi. Eu tinha pensado em passar isso como apenas um profundo reflexo meu, mas parecia ter tomado um rumo estranho. Eu posso ter dado a ela a impressão de que eu era uma manivela. Eu vou voltar por enquanto. E você? Eu perguntei a Ibuki. Acho que vou voltar também. Não parece que eu possa contar minha fortuna sozinha de qualquer maneira. Mas eu estava interessado em Tenchu Zatsu. Tenchu Zatsu? Eu respondi sem pensar nas palavras que você não ouviria normalmente. Você veio aqui sem nem mesmo saber uma coisa dessas. Ibuki suspirou em resignação. Mas mesmo que você diga isso, sou genuinamente amador em adivinhação. Acabei de chegar aqui com uma vaga ideia de ter minha fortuna contada livremente. Se eu tiver que simplificar, é uma sorte que diz a você que dias são azarados para você. Ibuki me disse. Ouvi dizer que o mundo da previsão do futuro é profundo, mas não sabia que era possível contar a sorte de um alvo específico. Do ponto de vista de um ametista como eu, coisas como vestem a cor vermelha ou cuidado com a perda de seus pertences este mês eram toda a extensão da previsão do futuro. Mas pelo que Ibuki está me dizendo, parece que não se limita apenas a isso. Eu estava realmente esperando por isso. Nunca pensei que fosse apenas para casos de amor. Ibuki disse enquanto olhava para a longa fila com uma expressão consternada. Mas olhar da perspectiva dos alunos, usar adivinhações para casos de amor como esse não é estranho, certo? Este Tenchu Zatsu. Também deve haver pessoas interessadas nisso que vieram aqui. Eu respondi a ela. Mesmo assim, é impossível assim que eles restringem o par. Ibuki disse. E com isso, sem deixar para trás nenhuma palavra de despedida, Ibuki foi embora. Depois de voltar para o meu quarto, olhei um pouco para Tenchu Zatsu. E quando eu fiz isso, acabou sendo um assunto extremamente profundo. Parece pouco antes de 1980, com o público se tornando mais consciente de sua existência, Tenchu Zatsu foi banhado em atenção. No entanto, como sua popularidade cresceu, sua credibilidade também foi questionada. Houve até um caso nas notícias de um famoso adivinho forçado a se aposentar depois que ele revelou o funcionamento de Tenchu Zatsu. Não vou ao ponto de dizer que a sorte é inútil, mas ficar obcecado com isso ou acreditar demais nele pode se tornar um problema. Mas, por outro lado, pode-se dizer que adivinhar é tão encantador para atrair a atenção de tantas pessoas. É um tópico dominante, e mesmo hoje em dia, se você o abordar da perspectiva de um crente, ele ainda possui uma quantidade considerável de precisão. Agora sabendo disso, senti uma curiosidade tomar conta de mim. Como esperado, não posso acreditar até que ponto esses artigos que encontrei na rede explicam a verdade do assunto. Deveria ser impossível ver o futuro ou através de uma pessoa através da previsão do futuro. É exatamente por isso que eu queria que minha fortuna fosse contada uma vez, para discernir sua credibilidade. Para que eu pudesse concluir que é simplesmente uma extensão da leitura fria. Gostaria de saber se é limitado apenas a este mês. Eu murmurei. Depois de analisar, parece que, quando as férias de verão terminam, o cartomante também vai embora e ainda não se sabe quando ou se ele voltará. Dependendo das circunstâncias,
Pode até ser que nenhuma pessoa relacionada à adivinhação visite esta escola novamente. Mas mesmo se eu disser isso, eu não tenho ninguém para convidar. Estou de costas para um canto neste momento. Horikita provavelmente me rejeitará novamente e eu não tenho coragem de convidar Kushida em primeiro lugar. Tenho certeza de que Sakura estaria disposta a me acompanhar, mas se eu a trouxer para um lugar cheio de casais, posso fazê-la sentir coisas desconfortáveis. Fora isso, seria Sudou, Ikkyo e Yamauchi. Aquele grupo de garotos. Mas eles provavelmente não querem passar os dias restantes das preciosas férias de verão indo a uma cartomante com outro homem. Checkmate, hein? Eu murmurei para mim mesma. Uma resposta simples saiu. Nos meus relacionamentos interpessoais limitados, por mais que eu pareça impossível. Em primeiro lugar, não gosto do tipo de adivinhação apenas para casais. Você quase poderia dizer que é o mesmo tipo de pensamento que Ibuki. Para aqueles genuinamente interessados em adivinhar, seria uma grande barreira. E assim, parei minha pesquisa online. E no dia seguinte, depois que desisti, estranhamente meus pés foram puxados na direção do adivinho. Provavelmente é só porque eu estava livre todos os dias. Não há outra razão além disso. Ah! Mais uma reunião bizarra. Ao mesmo tempo e no mesmo lugar, eu me reuni novamente com Ibuki. Por que você veio de novo? E sozinho também? Perguntou Ibuki. Ibuki se abraça enquanto olha para mim com uma expressão de nojo. Essa é a minha linha também. Vou devolver a pergunta para você. Eu respondi. Você disse que gostava de adivinhar, não é? Eu apenas pensei que talvez você tentasse contar sua fortuna, mesmo que esteja sozinha. Isso é tudo. É uma espécie de renegociação então, ou talvez ela tenha esperado que a situação tivesse mudado. Ou algo desse tipo. Eu me pergunto se Ibuki apenas gosta tanto de adivinhar. Comecei a querer saber qual parte da adivinhação ela gosta em particular. Esta é uma pergunta direta, mas Ibuki, você é o tipo de pessoa que acredita em adivinhação? Eu perguntei a ela. Está errado se eu acredito nisso? Não, eu não estou dizendo isso, mas não é algo em que você possa acreditar de repente, certo? Não é como se todos entendessem que adivinhar é uma aplicação de leitura fria como Horikita. Em outras palavras, muitas pessoas acreditam nesse poder misterioso. É algo que as pessoas interessadas em adivinhar costumam pensar primeiro, mas se você não pode deixar de lado esse pensamento, seria melhor não se interessar por ele. Ibuki disse. Você está dizendo que os não crentes não têm o direito de adivinhar então? Eu perguntei a ela. Isso não está certo, deixe-me dizer isso, não é como se eu acreditasse incondicionalmente em adivinhações. É que as pessoas que são céticas desde o início não querem ganhar nada com isso. Ibuki continua. As pessoas que tiram sarro da adivinhação estão cheias de contradições. Muitas pessoas normalmente não acreditam na existência de um Deus. Mas quando estão com problemas, muitas vezes é esse tipo de Deus que oram. Ibuki continuou. Uma boa analogia. Deus não existe, fantasmas não existem. Pessoas que costumam fazer declarações como essa oram a Deus. Eles visitavam santuários no dia de Ano Novo e oravam por uma vida saudável, um negócio próspero e satisfação no amor. Mesmo se você substituir isso por adivinhação, ainda é a mesma coisa. O que você realmente acredita e o que você quer são coisas diferentes. Ninguém pode negar isso. Mas, sim, se eu penso em tais coisas, na verdade eu posso entender de onde vem Ibuki. Mas adivinhar e acreditar em deuses normalmente ainda é diferente. É porque a sorte é feita por um humano que existe exatamente como você. É natural ser cético em relação a algo assim. Você entendeu? Ela me pergunta. Sim. Foi fácil de entender. É claro que ainda tenho minhas dúvidas, mas entendi o que Ibuki estava tentando dizer. E foi aí que fiz uma proposta para ela. E, essa adivinhação exige um par, mas não é a única coisa que eles estão adivinhando são casos de amor. Certo? Eu perguntei a ela.
Naturalmente sim. Ibuki disse. Nesse caso, por que não ignoramos quem é nosso parceiro e vamos contar nossas fortunas? Você e eu estamos genuinamente interessados em adivinhar, afinal. De qualquer forma, se é um relacionamento que não vai durar depois, acho que não haveria problemas. Eu propus a Ibuki. Eu mesmo não sinto nada além de uma emoção plana em relação a Ibuki. Não sinto nada particularmente bom ou ruim por ela, quase como uma primeira impressão. Eu não me importo, eu gostaria que minha fortuna fosse contada também. Mas você está bem com isso? Ibuki me pergunta. Horikita é apenas um amigo para mim. Eu respondi a Ibuki. Não é isso que eu quero dizer. Pelo teste da ilha, ainda há estudantes que guardam rancor. Ela disse. Parece que, à sua maneira, Ibuki está cuidando de mim. Se eu fosse vista junto com ela, meus colegas de classe também poderiam me invejar e, portanto, parece que Ibuki está preocupado comigo. Eu não acho que você precise se preocupar com isso. Eu disse a ela. E quando eu respondi assim, Ibuki inclinou a cabeça com curiosidade. Eu não entendo por que você respondeu assim. Se essa fosse uma escola em que todos se entendessem, suas ações seriam uma violação da moral. Mas essa escola se preocupa apenas com a habilidade e isso é tudo. Além disso, foi um exame em que as classes competem diretamente umas contra as outras. E dependendo da situação, também é possível realizar atividades de espionagem ou sabotagem. Estou errado? Eu perguntei a ela. Existem aqueles que não ficarão satisfeitos apenas com essa lógica. Não é como se todos fossem tão flexíveis. Ela me respondeu. Eu não acho que pessoas assim teriam as qualificações necessárias para se matricular nesta escola em primeiro lugar. Tendo dado minha opinião sincera, Ibuki cruzou os braços e parecia estar pensando um pouco. Você é surpreendentemente atrevido. Ibuki finalmente me disse. Mas sou apenas um fracassado de um estudante. Não estou interessado em subir ou descer. Eu apenas uso o coquetel de um estudante como Horikita e considero isso como uma sorte. Eu disse a Ibuki. Da perspectiva de alguém que tenta confiar apenas em si mesmo como Ibuki, o que eu acabei de dizer seria uma história risível. Mas Ibuki nem riu de mim nem me zombou. Isso não é incomum. Em primeiro lugar, todo mundo que se matricula nesta escola só está de olho no privilégio quando se formar. Ninguém esperaria que eles terminassem em uma competição como essa. Portanto, a maioria das pessoas acharia isso difícil. Ela me disse. Parece que os alunos da classe C não são tão diferentes da classe D. Se for esse o caso, o Ibuki que chamou a atenção de Ryu e foi designado para atividades de espionagem no início deve estar bem alto na hierarquia da classe C. Desde que ela recebe muita atenção por seus arredores, também não é incomum que ela atue ao lado de Ryuen. Ela disse que só estava com Ryuen por causa de seu fracasso, mas parece até certo ponto, ela está com ele porque Ryuen também confia nela. E com os dois convencidos, nos alinhamos na fila. E a funcionária que conversou comigo ontem veio novamente confirmar que éramos realmente um par e nos entregou o que parece ser uma multa. Parece que temos 8 pares à nossa frente que teríamos que esperar. Parece que vamos esperar um pouco. Se apenas um adivinho estiver disponível por fila, mesmo se houvesse 10 pares que nos forçariam a esperar mais de 1 hora. Está se preparando para ser uma longa espera. A única questão agora é como nós dois resistiremos por mais de 1 hora. Não parece que eu possa manter uma conversa por tanto tempo. Ah! Não se preocupe com o silêncio. Nosso relacionamento é apenas para a adivinhação, para que você não precise falar sem sentido comigo. Certo? Ibuki disse. Eu acho. Parece que ela viu minha ideia. Isso me salva do problema. Próxima pessoa, por favor. Já era tarde quando ouvi aquela voz pequena vinda de dentro da instalação temporária. Eu deixei você esperando. No final, parecia que cada grupo levava cerca de 15 minutos cada e eu acabei tendo que ficar na fila por um longo tempo. Foi quando eu comecei a não me importar mais com o adivinho lá dentro, que a voz do quarto atrás da cortina onde estava o adivinho.
E quando entrei, havia um cenário que eu via frequentemente na televisão. A iluminação escura no interior era de apenas 30 lux. E, além disso, havia um livro grosso, um martelo e uma bola de cristal que também poderiam ser usados para lançar, cujo propósito eu não conhecia. A velha cartomante lá dentro tinha um capuz nela e, como tal, não conseguia ver sua expressão. A atmosfera deste lugar sozinha é de primeira série. Parece que a bola de cristal está brilhando agora, como se estivesse refletindo o futuro de Ibuki e meu. E antes do adivinho, havia 2 assentos redondos sem encostos. Suponho que é onde devemos sentar. E quando nós 2 nos sentamos, a cartomante simplesmente riu brevemente e sua mão direita se moveu. Antes de tudo, pague. O cartomante nos disse. E, tendo dito isso, ela puxa um leitor de cartão debaixo da mesa e o coloca na mesa à nossa frente. Da atmosfera de tirar o fôlego que quase exalava a sensação de um museu de adivinhação, artefatos da civilização moderna apareciam assim e davam uma sensação incongruente. Claro, eu não pensei que seria gratuito, mas eu ainda estava subitamente voltando à realidade. O que você vai adivinhar para nós? Antes de tirar o cartão de estudante, Ibuki fez essa pergunta. Seus estudos, trabalho, casos de amor e qualquer coisa que você quiser. O adivinho respondeu enquanto ria assustadoramente com um sorriso. Certamente deu uma sensação poderosa à área circundante, mas mais do que uma cartomante me pareceu como se ela fosse uma bruxa. Mas a lista de preços colocada na mesa é realmente uma incompatibilidade. Parece que os preços estão separados em diferentes categorias. As coisas que cartomante disse agora parecem estar incluídas no plano básico. E lá está dividido mais em conjuntos. E um deles também inclui Tenshū Zatsu. E entre outros, existem cursos que permitem ver até o final de sua vida útil. E como a adivinhação exige um par, também existem muitos cursos que se concentram no romance. Esse é apenas o meu pensamento espontâneo, mas se a adivinhação adivinha uma má compatibilidade entre os parceiros, eu me pergunto o que esses parceiros fariam então. Apenas para qualquer curso, são necessários mais de 5.000 pontos. É bastante caro. Mesmo assim, é caro. Para um aluno da classe D que luta com a questão dos pontos todos os dias, isso parece ser uma despesa severa. Mas mesmo se eu disser isso, seria um desperdício voltar sem ter a chance de investigar Tenshū Zatsu. Sempre havia a opção de simplesmente ouvir os resultados de sorte de Ibuki e depois voltar, mas se eu fizer isso, não teria como dizer com precisão sua precisão. Pensei apenas para verificar meu saldo de pontos no meu telefone. Na tela, meus pontos particulares foram exibidos. O saldo que eu tinha atualmente era de aproximadamente 6.000 pontos, então parece que eu mal posso pagar. Vou apenas ter o plano básico. Ibuki disse inesperadamente. Mesmo que ela a professasse como adivinhadora, ela não parece ter a intenção de fazer o curso completo. O que você vai fazer? Ela me pergunta. Terei o mesmo plano que Ibuki. Nesse momento, parece que estou pedindo uma refeição em um restaurante, mas eu disse isso e segurei meu cartão de estudante. O som de um cartão usado tocou no leitor e um certo saldo foi deduzido do meu cartão. Então vamos começar com a dama daqui. Como é o seu nome? O cartomante perguntou. Ibuki. Ibuki Mil. Ela respondeu brevemente assim. Minha cartomante me deixa ver o rosto, as mãos e o coração do meu cliente. E no meio disso, posso ver algo que você prefere manter em sigilo. Você está bem com isso? O cartomante pergunta. Faça como quiser. Ibuki respondeu prontamente. Ibuki respondeu que não ficaria chateada com isso, acreditando ou não nisso de lado. Por baixo do capuz, eu podia ver não apenas a pele enrugada da cartomante, mas também seu olhar afiado. E então, instruindo Ibuki a estender as 2 mãos, ela começa a falar lentamente dos resultados de sua sorte. Começando com a leitura das mãos, você terá uma vida longa. Não posso vê-lo sofrendo nenhuma doença grave a partir de agora. Ela falou. Parece uma história que geralmente se ouve é a abertura.
Pessoalmente, não entendo como alguém pôde adivinhar isso das linhas na palma da mão. Sentindo que era inútil, senti meu preconceito querendo negar a previsão do futuro. Talvez o adivinho esteja usando as estatísticas de suas próprias experiências para adivinhar isso. Se fosse eu simplesmente usaria a boa saúde de muitos dos clientes para, pela cor de seu rosto e assim por diante, dar minhas respostas. E continuando, o cartomante falou de estudos, sorte financeira e casos de amor com respostas inesperadas. Enquanto alguém normalmente ficava zangado com as palavras aparentemente falsas do cartomante, Ibuki continuou a ouvi-las com um sentimento satisfeito. Não havia muitas previsões ruins, principalmente previsões de um futuro brilhante para ela. Às vezes, avisos são dados a ela, mas parece que não há riscos particulares para sua vida e bem-estar. Muito obrigado. Ibuki disse. Tendo terminado a sessão de sorte, Ibuki inclinou a cabeça. Parece que minha vez, onde eu seria capaz de entender melhor a previsão do futuro, está prestes a chegar agora. A cartomante segue o mesmo procedimento que usou durante sua sessão com Ibuki. As respostas para a minha sessão foram basicamente as mesmas que as da Ibuki. Embora as circunstâncias possam divergir, o resultado final é que as previsões eram principalmente boas. No entanto, fui avisado para ter cuidado com a calamidade e às vezes. Esse tipo de conhecimento foi dito para mim. Entendo. Parece que você teve uma infância difícil. O cartomante me disse. Mas mesmo se você disser algo assim, a maioria das crianças experimenta coisas que considera difíceis pelo menos uma ou duas vezes na infância. Mais ainda, se essa criança é um menino. Se possível, eu gostaria que ela respondesse mais definitivamente. Mais importante, é um mistério maior o motivo pelo qual o adivinho que deveria falar do futuro está falando do passado. Mas Ibuki ao meu lado, sem interromper ou bocejar, ouve atentamente a previsão do futuro. Talvez a previsão do futuro deva ser algo assim. Ou talvez como um ritual necessário, estamos voltando ao passado. Ah, então adivinhar é realmente assim. Nesta fase, eu simplesmente pensei nisso. Como os seres humanos são criaturas fáceis, uma vez que a boa sorte foi prevista para eles, eles trancariam isso em suas memórias e, mesmo que ocorra boa sorte, não relacionada à previsão do futuro, eles trariam essa memória e interpretariam isso como portanto, a previsão do tempo estava falando sobre isso. Mas, na realidade, seria diferente. Porque na vida é inevitável que todos experimentem boa sorte e infortúnio, bem como felicidade e miséria. Isto é. Mais uma vez, a cartomante que parecia estar no meio de algum ritual, parou as mãos. Você é o possuidor de um fatídico Tenshū Zatsu. Ela me disse. Sério? A pessoa que ficou surpresa com esse resultado não fui eu, mas Ibuki a vidente. Tenshū Zatsu era uma palavra que eu não conhecia até ontem, então, mesmo que outra palavra fosse adicionada, isso só me causaria mais confusão. Simplificando, desde o momento em que nasceu, você vive uma vida de infortúnios. Ibuki me explicou. Isso é novamente uma coisa incrível. Se isso é pura coincidência ou não, foi mais uma vez preciso. É que a previsão do futuro ainda era ambígua em relação a esse assunto. Porque se alguém se olha pessimista, não faltam pessoas que olham para trás e pensam que suas vidas são azaradas. Mas se for um incomum Tenshū Zatsu, seria um risco para o adivinho dizer isso também. A propósito, esse fatídico Tenshū Zatsu vai continuar daqui em diante também. Eu perguntei. Há pouco tempo, a garota disse que significava viver uma vida de infortúnios, mas isso está errado. Aquela garota. Tenshū Zatsu fatídico é realmente incomum. Mas isso não significa que amaldiçoa sua vida inteira por ser infeliz. Na verdade, o fluxo em si é ruim, você não poderá receber as bênçãos de uma família ou pais. Mas isso depende apenas de sua personalidade. O que você fará a partir de agora é algo que você mesmo deve decidir. O cartomante me disse. Pela expressão nítida que ela tinha antes, agora nos olhos do adivinho eu podia ver benevolência.
Não há necessidade de se sentir pessimista e também não há necessidade de agir como protagonista de uma comédia. Ela disse-me: ouvi muitas histórias interessantes hoje, mas afinal é apenas uma sorte. Não é algo que faz com que você olhe com os olhos injetados de sangue ou incline os ouvidos para ouvir melhor. Quando tentei me levantar, fui novamente chamado pelo adivinho. Mais uma previsão para você. Volte reto em vez de desviar. Se você fizer um desvio desnecessariamente, poderá ficar parado por um longo tempo. Mas mesmo se ficar preso, não entre em pânico. Fique calmo e, se você cooperar, deve ser capaz de superar isso também. O cartomante me disse. Ela deixou para trás essas palavras de profecia. Como foi sua primeira experiência de adivinhação? E quanto a você? Principalmente satisfeito. Esse cartomante é bastante famoso em todo o mundo. Dizem que a precisão é bastante alta também. Ibuki me disse. Suponho que sim, parece uma profissão simples, mas é surpreendentemente difícil. O que isso deveria significar? Ibuki pergunta. Mais da metade foi baseada apenas em um modelo, nas imagens e palavras que normalmente se ouve em adivinhação. Mas dentro disso, não há como negar que também houve fatos precisos. E isso é algo que ela não poderia adivinhar usando apenas as palavras-chave que eu havia fornecido a ela. Não posso mais simplesmente descartá-lo como algo que se ganha por viver uma vida longa ou ter uma experiência de adivinhação. A partir de agora, não vou mais considerá-lo apenas como adivinhação. É assim que me sinto. Eu disse a Ibuki. Ah, entendi. Essa foi uma resposta bastante desinteressada, apesar de ela ter sido a única a me perguntar. E juntos, chegamos a um elevador próximo. Está lotado novamente. Se eu continuar, é um inferno e se eu voltar, ainda é um inferno. Os alunos inundaram o espaço em frente ao elevador. Desculpe, mas vou tomar um desvio para voltar. Eu disse a Ibuki. Eu também. Ela responde prontamente. Parece que Ibuki também está pensando em uma linha de pensamento semelhante à minha. E quando nós dois seguimos em direção a um elevador distante, as palavras do adivinho voltaram à minha cabeça. Falando nisso, mais cedo, o cartomante nos disse: não faça um desvio. Por um breve momento, encontrei os olhos de Ibuki. Seja simplesmente uma coincidência ou inevitabilidade, estávamos prestes a fazer um desvio neste exato momento. Suponho que possa ser interessante. Vamos descobrir o quão precisa é essa previsão. Caso contrário, eu seria capaz de voltar sem que nada acontecesse. E eu seria capaz de pensar que é apenas uma mera sorte no final. Mas no final, sem nada acontecer, chegamos ao elevador distante. E na época, não havia ninguém ao nosso redor. Conseguimos ligar para o elevador quando quiséssemos. Você está bem com o primeiro andar? Eu vou voltar assim. Ibuki respondeu. Parece que não teremos o mesmo caminho de volta, então pressionei o botão do primeiro andar e fechei as portas do elevador. O elevador começa a se mover lentamente. Como não temos mais nada em particular para conversar, passamos o elevador em silêncio. Mas quando eu disse movimento, foi apenas brevemente. Desde quando a luz do terceiro andar se acendeu, o elevador parou com um som pesado. Não parece que alguém está tentando entrar no elevador no terceiro andar também, mas o elevador, na tentativa de descer ainda mais do terceiro andar, parou no meio do caminho. Mas enquanto eu pensava sobre isso, por um instante, as luzes se apagaram e tudo ficou escuro como breu. No entanto, naquele momento, as luzes de emergência voltaram a acender e pudemos evitar uma situação completa de blackout. Poderia ser um apagão? Ibuki pergunta. Provavelmente. Não há muitas pessoas que experimentaram pessoalmente falhas de elevador como essa. Se esse é o revés inesperado que o cartomante previu, em certo sentido, atingiu a marca. Por enquanto, o telefone de emergência não deveria ser suficiente. Não há necessidade de pânico aqui. O elevador já foi preparado para situações de avaria como esta.
Também há câmeras de vigilância no elevador e botões de emergência, um interfone que conecta o elevador a um centro de prevenção de desastres, e esses equipamentos já foram instalados. E tendo dito a ela que, sem objeções, Ibuki se recostou na parede do elevador. Acho que vou pressionar o botão e pedir ajuda. Eu fiz isso, no entanto, não há resposta. Eu não sei se a chamada estiver tocando no outro fim ou não, mas eu não sinto que estou recebendo através do Centro de Prevenção de Desastres. Não é que apagões também impedem as ligações? Ibuki me perguntou. Não. Os elevadores costumam ter uma bateria de reserva que pode funcionar por várias horas. Como prova disso, as luzes de emergência estão acesas agora. Isso significa que deve haver outra falha interna no elevador. Eu respondi a ela. Tentei pressionar o botão para os deficientes auditivos usarem, mas isso também não respondeu. Em outras palavras, o painel de operação em que os botões estão instalados está quebrado. As baterias estão funcionando e o ar-condicionado também está funcionando. Isso por si só é uma benção, mas o que fazer agora? Você pode entrar em contato com a escola com o seu telefone. Deve estar dentro do alcance. Eu perguntei a Ibuki. Desculpe. Mas faça você mesmo. Ela me respondeu. Eu posso entender o seu sentimento de não querer conversar com as pessoas, mas isso não é muito bom. A sério. Ibuki murmurou enquanto pegava o telefone com uma expressão descontente. Mas quando ela olhou para a tela, sua expressão mudou para uma ruim. Ela então vira a tela para me mostrar. Na tela, havia uma notificação que indicava falta de bateria e logo a energia acabou em seu telefone. Como não tenho contatos no telefone, nem percebi até a bateria acabar. Então, você liga. Ibuki me diz. Sem escolha. Pegando meu próprio telefone, olhei uma vez para a tela e imediatamente congelei. Ligue agora, rápido. Ibuki me apressou. Parece que a situação é muito mais séria do que eu esperava. Eu disse a ela. Assim como o Ibuki fez anteriormente, desta vez, mostro a Ibuki a tela do meu telefone. A porcentagem de bateria exibida no telefone foi de apenas 4%. Era como a chama no topo de um farol que poderia desaparecer a qualquer momento do vento. Você realmente mexeu comigo. Ibuki me disse. É muito parecido com você. Como não tenho muitas pessoas com quem posso conversar, não me importo se tenho ou não bateria sobrando. Eu respondi. Não, não. Estamos realmente com problemas agora. Você é um homem inútil. Você é realmente duro, mesmo sendo os dois iguais. O problema é para onde ligar agora, não é? Eu perguntei a Ibuki. Eu poderia ligar para a polícia ou para os serviços de emergência, mas algo sobre isso parecia errado para mim. Se ainda estiver dentro do recinto da escola, deve haver outro lugar para o qual eu possa ligar. E pensando nisso, comecei a procurar se conseguia encontrar o contato para os serviços de emergência do elevador. Enquanto isso, perto da placa de operação do elevador, havia um número de 10 dígitos. Mas, deve ter sido a ideia de alguém de causar danos, mas os últimos 4 dígitos foram pintados. Esse tipo de brincadeira é demais. Por que você não liga para um de seus amigos e pede ajuda? Ibuki então me pergunta. Amigo, hein? Parece que não há outra escolha, mas o problema é para quem ligar. Se tudo correr bem, é Horikita. Eu disse. Rejeitado. Ibuki respondeu imediatamente. Eu pensei que você diria isso. Se você ligar para ela, isso significaria que ela viria me salvar. Não brinque. Ibuki me disse. Mas não acho importante quem está economizando nesse cenário. E não é como se também fosse culpa de Ibuki, é apenas uma avaria no elevador, portanto não há necessidade de se preocupar nessa frente também. Suponho que ela simplesmente não gosta de mostrar sua fraqueza na frente de sua rival. Você não quer que se torne um tumulto, se fizermos isso. Ibuki assente levemente em resposta. Portanto, em outras palavras, alguém que nos ajudaria sem causar alvoroço ao máximo.
Isso significa que os 3 idiotas já estão fora de questão. Em um evento como esse, não seria surpreendente se eles começassem a trombitar por aqui e ali. Mas mesmo se eu confiar em alguém que não vai espalhar isso como Sakura, resolver essa situação seria difícil para ela. Seria inconveniente para ela entrar em contato com um adulto e eu acabaria causando-lhe problemas. Nesse mesmo sentido, Kushida e Karuizawa também não se adequariam a esse tipo de coisa. Alguém que pode vir e nos ajudar sem se preocupar. E, neste caso, o que eu posso confiar é, nesse caso, na minha lista de contatos, a única pessoa em quem posso confiar agora terá que ser ninguém menos que esse homem. Eu respeitarei seus desejos. Mas você tem que deixar o resto comigo agora. Eu disse a Ibuki. Desde que não seja Horikita, eu estou bem com isso. Ibuki responde prontamente para mim. Comecei então a ligar para um certo homem. E alguns segundos depois que a ligação começou a tocar, aquele homem reservado silenciosamente atende a chamada. Contei a ele sobre minha situação e pedi que ele nos ajudasse. Mas não muito tempo depois que comecei a conversa, meu telefone apagou silenciosamente. A bateria acabou. Eu disse a Ibuki. Você contou a ele corretamente? Talvez. Agora tudo o que posso fazer é sentar e esperar. Não há necessidade de pressa. Mais cedo ou mais tarde, certamente alguém também perceberá essa situação. Mesmo se tentarmos escapar do elevador como nos filmes, isso só levará a mais perigo. Mas a situação parece estar progredindo de maneira inesperada. E enquanto eu pensava ouvir o som profundo feito pela máquina reverberando dentro do elevador, o refrigerador que estava enviando uma brisa confortável para a sala parou. Isso não pode ser real. Ibuki, que estava calmo até agora, começou a entrar em pânico. Estávamos em um espaço fechado no meio do verão, não foi demais imaginar que a temperatura começará a subir aqui. No momento, o ar dentro do elevador havia se tornado um pouco morno, mas com o tempo, quer gostássemos ou não, inevitavelmente começaríamos a suar. Existe alguma maneira de sairmos sozinhos? Ibuki me perguntou. A escotilha de resgate parece estar lá, mas... Atualmente, isso parece estar diminuindo, mas há uma saída embutida no teto do elevador. É uma coisa familiar, geralmente vista nos filmes, mas escapar na realidade é, como devemos abrir isso? Ibuki, que estava olhando para cima, inevitavelmente fez essa pergunta. Normalmente, a escotilha de resgate não pode ser aberta por dentro. É lá que, no cenário em que os socorristas não conseguem abrir o elevador selado, podem usá-lo como último recurso para resgatar as pessoas presas no interior. Acho melhor não fazer nada e apenas esperar. É uma regra fazer isso no caso de uma emergência no elevador. Eu disse a ela em resposta. Essa é a maneira mais segura e segura. Se você pode lidar com este banho de vapor, com certeza. Ibuki revidou. E enquanto negociamos uma troca improdutiva, a temperatura subiu. Eu posso entender o impulso de sair daqui, mas gostaria de evitar tomar más decisões. Tirei o casaco quando me sentei no chão. Em situações como essa, a coisa a fazer é não aumentar a temperatura do seu próprio corpo. Que tal você se sentar também? Se estiver muito quente, você também pode se despir. Eu disse a ela. Você está pensando em algo obsceno nessa situação? Ibuki me pergunta. Parece que Ibuki interpretou minhas palavras dessa maneira e sua guarda subiu. Ouvi dizer que você foi capaz de lutar igualmente com Horikita. Não há como eu derrotar alguém como você. Eu disse a Ibuki. Isso é verdade, mas... Claro, se você vai se despir, eu vou te dar as costas para relaxar. Eu continuei. Eu não vou me despir. Tendo dito que ela não faria isso, Ibuki então se sentou no local. Depois disso, esperamos pacientemente 30 minutos, mas não houve contato externo. Isto é mau. Murmurei isso depois de ouvir a respiração de Ibuki ficar grossa ao meu lado. Começamos a transpirar em nossas testas. E o suor que saiu de nossas cabeças, encharcou nossos cabelos e começou a pingar.
A camisa que estou vestindo já parece estar embaixo de uma cachoeira. Parece que a situação é muito mais perigosa do que eu imaginava. Pensando bem, este elevador é instalado na parede do Keaki Mall. Graças ao ar-condicionado sempre ligado normalmente, eu não percebi, mas esse local seria muito sensível ao calor nessas condições. Houve incidentes de crianças morrendo no meio do verão após serem trancadas em um carro, mas o mesmo também acontece com os adultos. E, por assim dizer, a insolação começou a nos atacar. Ah, eu já estou no meu limite. Mova-se. Sentindo-se frustrada, Ibuki levantou-se e, com toda a força, chutou para longe no interior do elevador, deixando um estrago no local em que chutou. Ela chuta o mesmo lugar novamente. O elevador balançou um pouco, mas não mostrou sinais de movimento. Você está apenas desperdiçando sua energia, mas, novamente, eu realmente não posso dizer que ficar parado é a opção mais segura. Eu disse a Ibuki. Mesmo que uma pessoa note a avaria do elevador em 5 minutos, a equipe de resgate ainda levaria cerca de 30 minutos para chegar ao local. Se estiver chegando, deve ser a hora do resgate chegar. Se permanecermos aqui após esse tempo, não podemos evitar sofrer um golpe de calor. E, em alguns casos, também pode se tornar um risco com risco de vida. Desde que chegou a isso, não posso mais dizer que continuar sentado é a decisão correta. Não há outra escolha. Eu me recuso a morrer nesta sauna de um elevador. Devemos chutar pela frente. Ei, devemos chutar. Ibuki me perguntou. Já tendo perdido a frescura do calor e parece suprimir desesperadamente o impulso de enlouquecer. Deixando de lado sair ou não por enquanto, vamos tentar abrir a escotilha no topo. Eu disse a ela. No momento, o mais importante é escapar desse cenário fechado. Mesmo que não possamos sair, desde que a escotilha se abra, isso seria suficiente. A altura deve ser ligeiramente superior a 2 metros, cerca de 2,2 ou 2,3 metros. Mesmo que eu alcance minhas mãos, naturalmente não seria capaz de alcançá-lo. Mover. Ibuki olhou ameaçadoramente para mim enquanto media a altura da escotilha. Então ela pulou logo abaixo da escotilha. Foi um salto vertical magnífico. Ela então estendeu a mão direita em direção ao teto e empurrou com todas as suas forças. Mas a escotilha parecia não mostrar sinais de abertura, e pelo impacto de Ibuki pousando de volta no chão, o elevador balançava descontroladamente. Parece que está preso. Eu suponho que sim. Se estivesse fechado como uma tampa, com isso agora, deveria ter se aberto. Você previu que está trancado. Mas se sim, qual é o mecanismo de travamento para isso? Ibuki me pergunta. Eu me pergunto. Acho que está trancada usando um cadeado, mas, é algo que importa? Quanto a esse assunto, eu também não tinha certeza. Estou chutando. Ibuki disse. Não, espere. Certamente isso é impossível. Não tenho certeza se ela é tão confiante em suas técnicas de chute, mas não é algo que se possa chutar facilmente. Essa escotilha é a escotilha de emergência, certo? Isso significa que está conectada ao lado de fora. É por isso que os socorristas podem abri-la do lado de fora, isso significa que é uma porta que se abre para fora daqui até onde eu sei. A força necessária para isso também deve ser mínimo. Ibuki me disse. Não é como se eu não pudesse entender o que ela estava falando, mas a situação é a situação. Em primeiro lugar, como a escotilha está localizada no teto, esqueça de chutar, seria difícil para as pernas dela baterem nela. Não terei certeza a menos que tente. Ibuki então disse. Parece que Ibuki quer escapar desse calor o mais rápido possível, quando começa a olhar para as paredes esquerda e direita. Não me diga que ela quer dar um salto triangular chutando as paredes. Se for ela, tenho certeza que ela pensaria em algo assim, mas não posso deixá-la fazer isso. Eu poderia dizer que é exatamente como previsto, mas parece que a previsão do cartomante se tornou realidade, não é? O que foi isso de novo?
Aquela velha senhora disse isso. Certo. Mesmo se sofrermos um revés, não entre em pânico. E coopere. Olhei para o local onde os botões do elevador estão localizados. O botão de emergência não respondeu. Eu me pergunto sobre os outros botões. Como a luz do primeiro andar ainda estava acesa, pensando nisso, pelo menos parte da bateria ainda está funcionando. Tentei pressionar o botão do segundo andar como teste. E quando eu fiz, a luz para o segundo andar também se acendeu. Pode ser que apenas as luzes ainda estejam ativas, mas vale a pena tentar. Começou a pressionar os botões aleatoriamente. É inútil, aparentemente. Depois de apertar todos os botões, Ibuki disse novamente como se estivesse me lembrando. Não há outra escolha senão chutar. Ela disse. Não. Ainda há outra maneira. Elevadores têm algo como um comando de cancelamento neles. Certo. Não é como se eu fosse um especialista em elevadores, mas só isso era curiosidades que eu sabia de alguma coisa. Foi uma maneira de cancelar o comando quando pressionei por engano um botão do andar inferior. Eu acho que o comando adia dependendo do fabricante, mas continuo pressionando repetidamente o botão cancelar, ou deveria. Mas, depois de deixar o botão do segundo andar, a luz amarela acendeu de repente. Deve haver alguns comandos disponíveis no modo expresso limitado. Expresso limitado. Por exemplo, digamos que este seja o terceiro andar. Se houver alguém que queira descer no segundo andar, pressione esse botão, ele será interrompido no segundo andar. Mas se você usar o comando expresso limitado, ele ignorará aqueles comandos anteriores e vá direto para o primeiro andar. Eu disse a Ibuki. Mas não sei se esse comando expresso limitado está instalado neste elevador ou não. O problema é encontrar um caminho. Vale a pena tentar? Ibuki pergunta. É melhor do que fazer a difícil tarefa de chutar o teto. Eu respondi a ela. Mas não acho que o elevador comece a se mover exatamente por isso. Eu apenas disse isso para ganhar tempo e mudar de assunto, dando esperança a Ibuki, que estava prestes a perder sua racionalidade. Me empreste seu juízo também. Esse tipo de comando também pode ser revelado pelos pensamentos de diferentes indivíduos. Se você me der suas ideias também, poderá ser inesperadamente bem-sucedido. Eu disse a Ibuki. Apertei o botão do primeiro andar repetidamente e depois tentei pressionar todos os botões de todos os andares. Mas nenhum deles fez o elevador reagir. Vamos mudar. Entendido. Ibuki então se junta e começa a trabalhar na frente dos botões. Parece que é necessário considerar a possibilidade de que realmente não haja ajuda. Não é como se eu quisesse usar a ideia de Ibuki, mas preciso considerar que ser necessário chutar a porta da frente. Mesmo que seja impossível abri-lo, talvez eu consiga abrir uma pequena abertura para um humano rastejar. Não sou um especialista em elevadores, mas, desde que seja possível escapar para o exterior, tudo vale. É que, se possível, eu gostaria de sair sem ter que revelar esse tipo de força. Não pude cancelar, mas acho que você não pode obter o comando expresso limitado apenas através de uma combinação de botões que são usados diariamente. Ibuki disse. Claro, usando o bom senso que é óbvio. As crianças às vezes gostam de brincar apertando os botões, afinal. E se o elevador entrar no modo expresso limitado todas as vezes, isso incomodará os outros passageiros. Em outras palavras, a possibilidade de não encontrarmos esse modo apenas com as combinações usuais é bastante alta, ou pelo menos esse é o raciocínio de Ibuki. Isso pode ser uma boa ideia, então pode ser melhor incluir combinações complexas também. Eu disse a ela. Por exemplo, depois de pressionar uma sequência como 1, 6, 5, 5, 4, 2, 4, eu poderia pressionar o piso para o qual gostaria de ir. Mas seria difícil para as pessoas memorizarem e imporia uma exigência estrita de altura de pelo menos 6 andares. Seria estranho, a menos que alguém possa usá-lo com um elevador que só suba até 3 andares. Também devemos tentar usar os botões de emergência. Se reagir apenas pressionando,
seria difícil usá-lo como um comando. Então, em outras palavras, 1 ou 2 ou 3. Feche e abra no 5. Devemos assumir que é composto desse tipo de combinação. Mas, se houver mais combinações do que isso, seria muito difícil testá-las todas. Então o e-book continua a testar os padrões estabelecidos. E enquanto eu a observava, exclui as combinações que não funcionavam. Está ficando quente. E-books dá um soco na parede com os punhos, como se dissipa a frustração que o calor causou. Normalmente, eu daria a ela outro aviso contra isso, mas como ela está satisfeita com isso sozinha, decidi deixar como estava. Não está abrindo. Você ainda não tentou de tudo. Mais ou menos tudo. Se sobrar alguma coisa. Como ainda existe uma possibilidade, decidi experimentar o comando que ainda não testei. Por que você não tenta pressionar o piso de destino e o botão fechar ao mesmo tempo? Botão fechar? Eu entendi. Enquanto pensava que não havia como, e-book tentou uma combinação que ainda não havia sido testada. E quando ela apertou, embora eu achasse que não iria funcionar, naquele momento o elevador começou a se mover lentamente novamente. Nós dois imediatamente nos entreolhamos. E em alguns segundos o elevador alcançou o primeiro andar e as portas se abriram lentamente. Uma brisa fresca entrou no elevador. 2 adultos que mudaram de expressão se viraram para nos olhar. Vocês dois estão bem? Estão feridos? Não estamos feridos. Estava apenas quente lá. Só de olhar o quão suados estávamos, é fácil adivinhar o quão quente estava. Talvez os adultos tenham percebido isso também, mas imediatamente fomos presenteados com bebidas esportivas. E então, por precaução, fomos instruídos a ir ao centro médico para tratamento. Podemos perguntar uma coisa? Poderia ser o elevador movido, sim. Nós operamos a partir daqui. Aparentemente, existe um controle remoto especial que pode ser operado a partir do primeiro andar, parece que foi graças ao uso do modo expresso limitado daqui. E por acaso usamos essa combinação com o mesmo tempo. Você deve ter passado por um momento difícil. Realmente foi desastroso. Já tive bastante sorte por um tempo. Não é como se eu não entendesse os sentimentos de e-book por dizer isso. Expressei minha gratidão aos adultos, e o homem que estava observando à distância se aproximou de nós. Você está bem, Ayano Koji? Ele perguntou-me. O grandalhão que se aproximava tinha uma aura familiar sobre ele e me perguntou isso com uma voz preocupada. Você nos salvou. Você conseguiu nos derrubar. A parada do elevador causou alguns problemas. Mas parece que não causou um tumulto perceptível. Esse homem, Katsuragi, provavelmente conseguiu fazer isso por nós. As informações que você me contou pelo telefone foram suficientes? Isso é bom o suficiente, certo? Ele perguntou-me. Eu tenho que ir ao centro médico agora. Por favor, deixe-me retribuir em outra hora. Eu disse a Katsuragi. Você não precisa. Eu mesmo fui ajudado bastante por você, e também pela Sudo. Como somos de classes diferentes, existe uma linha que absolutamente não pode ser ultrapassada por nós. Mas se pudermos nos entender apesar disso, é uma coisa muito bem-vinda. Katsuragi respondeu para mim. Parece que correu bem então. Sim. Sudo respondeu às minhas expectativas brilhantemente. Por favor, diga novamente a ele que eu aprecio muito. Katsuragi disse. Deixa comigo. E também, Ayano Koji. Também devo agradecer a você. Embora evidências anteriores tenham sido preparadas, deveria ter havido alguma resistência pelo menos antes de concordar com o pedido que eu fiz. Ele continuou. Ele inclinou a cabeça como se estivesse pedindo desculpas por mim. Mas estou me sentindo tão grata agora. Se eu estivesse mais tempo preso naquele elevador, certamente teria perdido a calma. Se houver algo que você precise novamente, entre em contato comigo. Se eu puder ajudar, cooperarei. Além de exames.
Katsuragi ri brevemente e sai, deixando para trás uma piada assim para mim. E antes que eu percebesse, estava me aproximando de Katsuragi. Quase tão perto quanto os 3 idiotas, talvez até mais do que isso. Porque eu sabia o endereço de contato do Katsuragi da classe A e porque eu estava tão perto dele. Essa é uma história de um tempo atrás.